TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, a paz esteja com você. Programa Respostas está de volta aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que traz esperança, porque é isso que o Evangelho traz, uma boa nova, uma boa notícia, e as boas notícias alimentam a nossa esperança. Muito obrigado para você que está aqui junto com a gente, você que está assistindo o programa pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A dinâmica do programa Respostas acontece na divisão de 3 blocos, mas são 2 momentos do programa. No primeiro momento, que é esse primeiro bloco, nós fazemos uma reflexão sobre o tema da atualidade, claro, na perspectiva do pensamento da Igreja. E nesse sentido, nós procuramos de fato aqui pensar a partir desta reflexão eclesial, dessa perspectiva eclesial, a abordagem pela qual nós fazemos a abordagem do tema. E depois nós temos nos 2 últimos blocos o nosso momento de responder as perguntas que vocês nos enviam. E de fato é por isso que o programa se chama Respostas. Já falando em enviar perguntas, olha aí, 67, anota aí, para você participar do programa. 67 é o código aqui do estado, porque nós estamos falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 99347-0532. 99347-0532. Repetindo o código do estado, 67, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente fala isso por quê? Porque já tem um tempinho que a nossa TV está chegando para todo o Brasil. Olha que maravilha! E nós estamos na parabólica para todo o Brasil pelo canal 321. Então, muito obrigado pela sua participação, saudação, esse Brasilzão amado. Muito bem, agora para a nossa reflexão de hoje, nós vamos dar continuidade ao tema da construção da comunidade internacional. 2 programas já que nós estamos falando sobre isso. E hoje, de modo especial, o tema da comunidade internacional se fala de cooperação, mas de que cooperação hoje de maneira muito específica no campo econômico. Olha só. E a gente vai refletir agora, a partir dessa leitura, que os laços transnacionais e, vamos dizer assim, mundiais, que ligam o destino das nações, também devem ser considerados do ponto de vista econômico. Por isso que nós vamos agora já para a leitura desse texto e eu vou retornar então na sequência para a reflexão. Construção da comunidade internacional. A cooperação internacional no campo econômico. A unificação atual do gênero humano requer também uma cooperação internacional mais ampla no campo econômico. Com efeito, embora quase todos os povos se tenham tornado independentes, estão ainda longe de se encontrarem livres de excessivas desigualdades ou de qualquer forma de dependência indevida ou ao abrigo de graves dificuldades internas. O crescimento de um país depende dos recursos humanos e financeiros. Em cada nação, os cidadãos devem ser preparados pela educação e formação profissional para desempenhar as diversas funções da vida econômica e social. Para tal, requer-se a ajuda de peritos estrangeiros. Estes, ao darem tal ajuda, não procedam como dominadores, mas como auxiliares e cooperadores. Não será possível prestar o auxílio material às nações em desenvolvimento se não se mudarem profundamente no mundo as estruturas do comércio atual. Os países desenvolvidos prestar-lhes-ão ainda ajuda sob outras formas, tais como dons, empréstimos ou investimentos financeiros, os quais se devem prestar generosamente e sem cobiça por uma das partes e receber com inteira honestidade pela outra. Para se estabelecer uma autêntica ordem econômica internacional,
é preciso abolir o apetite de lucros excessivos, as ambições nacionais, o desejo de domínio político, os cálculos de ordem militar, bem como as manobras para propagar e impor ideologias. Apresentam-se muitos sistemas econômicos e sociais. É de desejar que os especialistas encontrem neles as bases comuns de um são comércio mundial, o que mais facilmente se conseguirá se cada um renunciar aos próprios preconceitos e se mostrar disposto a um diálogo sincero. Gaudium et Spes, número 85. Uma linguagem que a Igreja usa nesse período da realização do Concílio Vaticano II, na época se falava, por exemplo, não mais de países de terceiro mundo, mas assim chamados países em desenvolvimento. Para estar falando praticamente da mesma coisa. Está falando daqueles países que com certeza se encontram muitas vezes atolados em dificuldades financeiras. Nós bem sabemos que por um longo período, por exemplo, o Brasil esteve atolado numa dívida externa com o Fundo Monetário Internacional e a gente sabe que isso condiciona, inclusive, muito da política interna de um país. E essa liberdade econômica, ela é um fator importante até para a dimensão da própria identidade nacional, porque as nações, como nós percebemos, têm a sua organização jurídica estatal próprias. Mas aqui se fala realmente dessa necessidade de cooperação entre os países e, de fato, partindo dessa união, ou melhor dizendo, dessa unificação, é o termo que o documento usa aqui no número 85, no início, a unificação atual do gênero humano passa por uma cooperação de nível econômico. Gente, o campo econômico é um campo bastante complexo, nós podemos dizer, e do ponto de vista da economia global, a Igreja já deixa aqui algumas recomendações que são importantes. E nós percebemos que essa vida econômico-social, devido à sua importância, tem que se levar em conta o desnível desses países. A desigualdade social, por exemplo, é um elemento que aparece aqui, que as nações desenvolvidas olhem para a realidade das nações que estão ainda a caminho, né? E aí, uma coisa que eu falo que é a coisa mais forte do documento de hoje, gente. Não será possível prestar o auxílio material às nações em desenvolvimento se não se mudarem profundamente no mundo as estruturas do comércio atual. O que será que a Igreja está querendo dizer com mudança profunda das estruturas do comércio atual? Porque, de fato, isso pode se criar uma dependência econômica e essas nações vão se ver cada vez mais atoladas nessas situações. E aí se fala de ajuda econômica, de empréstimo, de dons, cita inclusive os investimentos financeiros dos países desenvolvidos. Agora, tais objetivos e tais ajudas, essa cooperação, tem que ser sem cobiça por uma das partes e também ser recebida com inteira honestidade da parte da outra. Porque, de fato, aqui nós podemos dizer que se trata de um auxílio, de uma cooperação, e também é necessário depois, até para o próprio desenvolvimento interno de um país, aquela capacidade, né, de honrar, vamos assim dizer, com os próprios compromissos, também do ponto de vista econômico. Agora, uma coisa muito clara, e a gente percebe que o neoliberalismo ele tem isso muito presente, e bem sabemos que há muitas críticas da doutrina social da Igreja nos últimos pronunciamentos oficiais nesse campo em relação ao neoliberalismo. Chamo a atenção aqui o neo, porque ele tem, digamos, algumas características um pouco distintas do liberalismo enquanto tal, pelo menos naquilo que nós tratamos quando tratamos das linhas mestras desse pensamento. No fundamental, essas linhas permanecem, mas o neo
neoliberalismo traz algumas coisas que a igreja alerta, o perigo. Uma delas, a busca de lucros excessivos. Se você está falando de cooperação, você não pode. Gente, isso aqui vale para todas as dimensões da nossa vida econômica. Você não pode se aproveitar do outro quando ele está na miséria, né, gente? Por exemplo, eu falo, cristãos agiotas, tá? Vocês me perdoem aqui se vocês são cristãos. Se vocês não são, façam o que vocês quiserem da vida de vocês. Mas se vocês são cristãos, tem que pensar bem. Por quê? Na hora que a pessoa está enforcada, é a hora que ela vai se render a essas propostas mirabolantes e depois vem um juro mortal por cima. E aí você vai, no lugar de você ajudar a pessoa, você termina enterrando muito mais ela. Então eu penso que, esse trabalho de agiotagem muitas vezes é desumano. Não estou falando de todo mundo, hein? Vai falar, o cara está no desespero, vai fazer o quê? Mas a gente precisa realmente pensar. A busca de lucros excessivos hoje é uma marca do neoliberalismo. O lucro acima de tudo. E eu penso que nível empresarial, qualquer âmbito, se você coloca o lucro em primeiro lugar, você vai ter um problema com a doutrina social da igreja, gente. Porque para a igreja, o centro não é jamais o lucro. E ninguém está dizendo que ele não tinha que ser buscado, tá? Vamos parar aqui do 880? Não, ninguém está falando de 880. O mundo não precisa funcionar nesse dualismo direita, esquerda, 880, branco, preto, bem, mal. Para que se emburrece. Se emburreceu a sociedade. A gente está burro. Nossa sociedade está mais burra. Né? Muito mais burra. Então eu diria assim, vamos olhar. A busca de lucros excessivos causa um problema muito sério. E é o que eu estou dizendo para você. O cara empresta dinheiro. Depois coloca um juro altíssimo. E aí existem... Não, aproveitador, gente, existem em todos os campos, tá? Em todos os campos. Mas, cara, você se aproveitar do momento de miséria da pessoa para você lucrar é vergonhoso. Para não dizer outras coisas, né? O padre não pode falar palavrão, né? Então eu tenho que calar minha boca. É horrível você ver essa situação, né? Tantas pessoas atoladas em dívidas. Outra coisa, cuidar com as ambições nacionais. Você quer ajudar mesmo? Ou é ambição? Né? O país pode ser ambicioso demais, cuidado com isso. O desejo de domínio político, olha, eu ajudo, mas aí vem as campanhas ideológicas, né? Eu ajudo, mas você tem que... Você tem que rezar na minha cartilha. E aqui não vem falar só de um lado, não, que aqui todo mundo faz isso, tá? Pode parar, você que acha que você é o santinho, que o seu sistema que você tem no mundo é o único. Não, todo mundo tem um bichinho lá do atentador dentro, né? Todo mundo tem, né? Você pode ser direita, você pode ser esquerda, você pode ser padre, você pode ser católico, evangélico, o tentador tá lá. Tá em todo mundo. Tá em todo mundo. Então não dá para você sacralizar muita coisa nesse ramo, não. Campo da política. Cuidado, misturar religião e política é terrível. Você vai endeusar uma linha. Não, nenhuma linha responde completamente à implantação do reino de Deus. O reino de Deus se implanta por amor, por graça. Agora, todos temos que buscar esses ideais. E aí eu diria, cuidado, essas ajudas por vezes que vêm com pacotes ideológicos juntos, né? Cálculos de ordem militar, aí o poderio militar, manobras para propagar e impor ideologias. E isso, eu falo que muitas vezes tem o âmbito, né, do colonialismo ideológico, que vezes vem dos Estados Unidos, de fora, não sei, China, não sei. Por quê? Porque às vezes o país quer impor uma visão de mundo. E a gente tem que cuidar também com isso. Nos ajudar, mas não se aproveitar, né? Uma ajuda mútua no campo internacional, no campo econômico, é algo que o FMI ou a própria ONU, né, tem que estar atento, e nós sabemos, sobretudo quando algum país cai na desgraça, essas ajudas elas são sempre bem-vindas e necessárias. Essa solidariedade internacional é algo que é preciso também a gente ter presente, tá certo? Gente, nós chegamos já ao final desse primeiro bloco, onde nós refletimos sobre esse tema da atualidade. Mais uma vez eu vou recordar agora o número do telefone 67 993470532
Manda sua pergunta, sua consideração, seu abraço pra gente aqui também, tá? A gente é carente também, viu, gente? De vez em quando um abraço não faz mal para ninguém. Inclusive críticas, porque a gente está sempre disposto a melhorar, não tem problema não, isso não nos ofende. Tá certo, gente? Vamos pro intervalo e não vamos demorar muito e a gente já volta. Até daqui. De volta ao programa Respostas, já estamos iniciando o segundo bloco e eu gostaria de começar esse segundo bloco saudando, retribuindo a saudação e o abraço que vocês nos mandam. Volta e meia a gente encontra alguém também por aí. Ontem eu estava lá na Americanas, né? E de fato encontrei, né, a dona Júlia, que faz parte dos vicentinos lá da paróquia Santo Antônio, a conferência ali da paróquia Santo Antônio. A gente conversou um bom tempo, né? Bonito o testemunho da dona Júlia, que falava, né, do amor que ela tem pelos o que os vicentinos chamam dos assistidos, né? Dos assistidos. E é muito bonito ver o trabalho dos vicentinos. Eu não sei muito pronunciar o sobrenome da dona Júlia. Júlia Leguizamon. Não sei, deve ser o quê? Eu até esqueci de perguntar para ela. Será que é alemão ou alguma coisa do gênero? Enfim, dona Júlia, eu prometi que eu ia mandar um abraço para a senhora aqui do programa. Promessa cumprida. Falando em abraço, a Natália Nunes, também do bairro Tiradentes, olha só, conheço muita gente bacana do bairro Tiradentes. Ela mandou um abraço para a gente. Fiquei muito feliz, a gente viu o seu texto, viu, Natália? A gente deu uma pequena resumida aqui, o sentido daquilo que a Natália escreveu está aqui. Sempre que pode, assiste ao programa. Gostaria muito de conhecer o padre. Olha, não está perdendo muita coisa não, viu? Natália, brincadeira. Olha, vamos ver, vamos oportunizar um momento aí, olha, sabe por que eu estou dando risada aqui, Natália? Porque o pessoal brinca, nossa, o padre é tão legal, é simpático. Eu falei, vai conviver comigo uma semana para você ver, se você não muda de ideia, né? É fácil assim fazer programa, sorrindo, né? Não, brincadeiras à parte, eu agradeço muito o carinho, Natália. E a gente, uma hora dessa, Deus vai possibilitar um encontro. E você sabe que eu colaboro também lá no Santuário Nossa Senhora da Abadia. Eventualmente, de repente, se você aparecer pelo santuário, aí depende também da escala das missas. A gente preside missa ali também na comunidade do santuário, que é São Domingos. Então a gente está sempre por ali. Tomara que dê certo uma hora dessa. Me viu pela rua, por favor, venha me dar um abraço. Eu quero esse abraço pessoalmente, tá certo? Natália, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, tá? E o carinho de tantas pessoas que participam do programa Respostas, né? Eu fico lisonjeado, muito lisonjeado. Gratidão mesmo, gente. Agora vamos trabalhar, né? A gente fala, vamos ganhar o pão, como diz o outro. Vamos partir agora para as perguntas. E a pergunta que nós temos hoje, a primeira pergunta do programa Respostas de hoje, é uma pergunta do Leonardo, lá do bairro Aero Rancho. Você sabe que o mandamento da igreja nos orienta a confessar-se ao menos pela Páscoa da ressurreição. Então tem muita gente, e ainda bem, né, que tem consciência da importância da confissão nesse tempo. Como é importante. Agora, a pergunta do Leonardo vem nesse sentido. Tem a ver com esse tempo que nós estamos vivendo. Exatamente, a pergunta é sobre a confissão. Olha só. Sobre esse sacramento, que tem vários nomes, né? Sacramento da confissão, da reconciliação, sacramento da penitência. Então, vários nomes, porque, de fato, é um sacramento muito rico, muito rico. Como podemos fazer, essa é a pergunta do Leandro, como podemos fazer uma boa confissão em preparação para a Páscoa? Eu sempre digo, Leonardo, que o sacramento da confissão, ele não se resume na confissão. O que eu estou querendo dizer? Ele começa muito antes daquele momento auricular
daquele momento com o ministro da igreja. E vejam que aqui nós percebemos que a dinâmica do perdão na igreja, na nossa concepção católica, o perdão vem de Deus. O perdão é dado por Deus, tá? Não é padre que dá perdão. Mas a igreja se envolve na dinâmica comunitária de modo que esse perdão, ele, dado como poder que Jesus entregou à igreja, a igreja, no serviço da reconciliação, exprime esse perdão de Deus. Mas o perdão é de Deus. Então, o sacramento do perdão não começa com a confissão diante do padre, do ministro da igreja. Quando que começa? Quando a graça de Deus, primeiro passo da confissão é a graça de Deus que age na minha vida, fazendo com que eu caia em mim, o cair em si, daquele filho, exemplificado pelo filho da parábola do filho pródigo. Está lá comendo lavagem de porco, de repente, poxa vida, eu aqui comendo, não posso nem comer o que sobra dos porcos. Meu pai trata melhor até os empregados. Olha que situação que eu cheguei. O que leva essa tomada de consciência desse filho? Por um lado, gente, o caminho da conversão é um caminho sempre de tomada de consciência. Por um lado, a conversão é já obra do Espírito. Então, o sacramento da confissão começa quando nós recebemos por obra da graça de Deus o dom do arrependimento. Por quê? Porque eu posso fazer o mal e tô nem aí, como diz a música. O que traz essa dor em nós? Que eu digo assim, opa, para, não está certo isso. Eu não sou assim. Meus valores não são esses. E aí, o voltar para a casa do Pai. Vou trazer aqui a parábola do Pai Misericordioso para vocês entenderem que o sacramento da reconciliação é um processo. É um caminho. Então começa com arrependimento. Poxa vida, rompi minha amizade com Deus, feri o amor ao próximo. E é interessante que o pecado sempre vai ser uma ferida ao amor. Ou ferida a Deus ou ao próximo. Mas eu também, quando eu estou ferindo Deus, eu estou ferindo... Desculpa, quando eu estou ferindo a comunhão entre nós, eu também estou ferindo a Deus. Por exemplo, matar. É um pecado contra a lei de Deus. Mas eu mato o irmão. Só que isso é contra uma lei divina, tá? Em todas as circunstâncias. Tem um exemplo, mas para dizer, o arrependimento, então, o sacramento da confissão, reconciliação, perdão, chama como você quiser. Começa com a minha acolhida no meu coração daquela dor que eu chamo arrependimento. É o momento que eu decido voltar para casa. E como que eu vou fazer para voltar para casa? Primeira coisa, depois do arrependimento diante do pecado praticado, do reconhecimento do meu pecado, aí eu dou nome. O que é dar nome? Eu preciso identificar os meus pecados. O que significa isso? Se eu tenho que mudar de vida, eu tenho que sair de uma situação para outra. Ou tenho que responder uma pergunta muito simples. Deus tem que me perdoar do quê? E tem que dar nome aos bois. Aqui entra o exame de consciência. Arrependimento, exame de consciência. O que é o exame de consciência? É o momento em que eu olho para a luz da fé, dos valores, do meu comprometimento, do meu seguimento de Cristo, do discipulado, percebo em que sentido eu me distanciei disso. Aí nós temos o processo de identificação dos pecados. Dar nome aos bois. Por isso que a gente tem que fazer um bom exame de consciência para poder fazer uma boa confissão. Gente, pelo amor de Deus, chegar na frente do padre e ficar lá caçando sarna para se coçar. Isso tem que ser feito antes. Um bom exame de consciência. Sobre exames de consciência, tem várias propostas de exames de consciência na praça. Tem umas muito radicais. Pelo amor de Deus, quem seguir aquilo ali, olha, já pode ser canonizado já em vida. Tomara. Mas tem muito extremismo. Cuidado, procura um exame de consciência que tenha o aval de algum bispo, do Papa,
tá bom? Porque tem muita gente por aí que, pelo amor de Deus, você piscou é pecado, tá? Piscou é pecado. Ou outro extremo também, né? O outro extremo, nada é pecado. Extremos. Cuidado com os exames de consciência que vocês escolhem, porque tem exame de consciência que olha assim, ó, eu e Deus, de uma maneira, de uma verticalidade que esquece a dimensão horizontal. Pode olhar os pecados. Você pode fazer um exame de consciência a partir do quê? Dos 10 mandamentos. Às vezes eu pessoalmente, não gosto tanto desse caminho, mas é um caminho que você pode fazer. Aí você vai perceber que alguns, os 3, 4 primeiros mandamentos, dizem, mas respeito minha relação com Deus. Depois todos os outros que vêm na sequência, não cobiçarás a mulher do próximo, está falando das relações horizontais. De qualquer forma, o pecado é sempre uma ferida ao amor. É algo contra o amor a Deus e ao próximo. Por favor, não se esqueçam destas duas dimensões. Então vem, arrependimento, primeiro passo, obra da graça em nossa vida. Segundo, exame de consciência identificando meus pecados. Agora eu vou procurar a igreja. Porque Deus vai me dar o perdão, não é o ministro da igreja. A igreja vai ser instrumento, mediadora, porque os cristãos dos primeiros séculos pediam perdão diante de pecados como o assassinato, o adultério, pediam perdão ao bispo diante da comunidade reunida. Então na história, houve diversos processos do sacramento da reconciliação. Então você precisa dizer à igreja, por quê? Eu não digo diretamente a Deus. Sim, Deus já começou a agir no sacramento da reconciliação, porque foi obra da graça o seu arrependimento, o meu. Então agora eu procuro, o que eu preciso fazer? Uma confissão. A confissão. É preciso contar meus pecados, confessá-los. É o momento que eu me acuso. Você vai se acusar num tribunal e no final, ao contrário dos tribunais humanos, você vai admitir o meia-culpa, mas Deus vai lhe oferecer a graça do perdão. Mas aqui não é hora de se defender. Não é hora de você confessar o pecado dos outros. Não é hora de você justificar-se. Tem gente que começa um processo de canonização na frente do padre. É óbvio que eu sei que você não é só esses pecados. Você faz coisas boas na vida também. Na igreja, no seu trabalho, na sua família. Sim, é óbvio que você faz coisas boas, mas aqui é hora de tocar nas feridas. Aqui é hora de tocar no meu contra-testemunho. Aqui é hora de uma certa humilhação pessoal. Fácil confessar? Não é. Eu também me confesso, os padres também se confessam. Na quaresma tem que fazer uma boa confissão, uma confissão um pouco mais ampla. Amados e amadas em Cristo, é ser capaz de reconhecer minhas falhas e aqui eu preciso não ser muito, evitar dois extremos. Um de ser generalista demais. Por exemplo, você diz assim, pequei contra a castidade. É muito amplo. Por quê? Porque pecar contra a castidade pode ser de uma relação sexual a uma masturbação ou diversas situações. Mas o que é importante, tá? Evitar também de ser muito específico. Não precisa. E uma coisa que é proibida ao confessor é ficar fazendo perguntas ao penitente, a não ser que seja para esclarecer algum elemento confessado. Mas o confessor não tem o direito de ficar perguntando para você se você não confessou algo. Não é competência do confessor. Então, fazer uma boa confissão significa a confissão está inserida dentro de um caminho que eu estou fazendo desde quando a graça de Deus começou a agir lá bem antes de eu me colocar diante da igreja para me acusar dos meus pecados. Essa graça continua trabalhando em você, mas o que não é assumido não é redimido. Por isso que você precisa dizer, você precisa falar dos teus pecados. Tem uma dimensão pedagógica, uma dimensão didática. E é preciso, então, ser claro, ser objetivo, dar nome aos bois, colocar-se realmente nessa perspectiva de uma confissão muito clara, muito objetiva. Tá?
Tá? Então nós estamos aqui na terceira fase do sacramento. Vocês viram como que são várias etapas? A reconciliação na igreja é um caminho. Tá? Nós vamos para o intervalo e vamos ficar por enquanto aqui. Nós estamos falando como fazer uma boa confissão para a Páscoa. Agora nós chegamos no passo da confissão, o exato momento em que eu me acuso dos meus pecados. Mas nós vamos para o intervalo, segura aí, e na sequência nós vamos dar continuidade até chegar ao âmago desse sacramento, que é o dom maior dele, o perdão de Deus. Essa é a grande graça, a reconciliação, o restabelecimento da comunhão com Deus, tá certo? Vamos para o intervalo e nós voltamos na sequência. Já estamos de volta e estamos respondendo a pergunta do Leandro, que perguntou como é que nós podemos fazer uma boa confissão em preparação para a Páscoa. Eu diria que o caminho que nós estamos fazendo é sempre um caminho que mostra exatamente o sacramento não pode ser visto numa perspectiva meramente individual, individualista, e tem que ser capaz de tocar todas as dimensões da vida. E essa reconciliação na perspectiva da igreja, segundo aquilo que ela entende, da leitura que a igreja, da interpretação que a igreja faz deste poder de perdoar que pertence a Deus, né? E esse poder concedido à igreja quando Jesus, ressuscitado, aparece aos discípulos, aos apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo. Essa passagem é muito forte. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados, aqueles a quem retiverdes serão retidos. Dado à igreja, significa que na dinâmica da reconciliação cristã, a perspectiva católica tem muito claro que o perdão é pedido a Deus e à igreja, porque o meu pecado fere a comunhão dos santos. O meu pecado fere aquela dimensão comunitária ou eclesial na qual eu estou inserido no meu caminho de salvação. Então, o caminho de volta a Deus não é um caminho meramente individualista. Tem que enquadrar a seguinte frase de que a minha salvação é individual dentro de uma perspectiva que não seja individualista. Por quê? Como é que nós cremos em Cristo se não teve alguém que nos anunciou? Então, já não sou só eu. Teve alguém que me anunciou. E como vai ter, como diz Paulo, naquela sequência lógica que ele faz, como é que vai ter alguém que vai crer se não teve alguém que anunciou? Significa que no meu caminho de salvação, que depende necessariamente da minha adesão a Cristo e ao seu projeto, estão englobados sempre testemunhas que formam a comunhão, a qual nós chamamos igreja. Então, o processo de perdão, na dinâmica, ele é um processo. E que engloba o meu pedido de perdão a Deus, e Deus, na dinâmica, como se exprime, pede que a comunidade participe desse processo de sanatio, né? De sanação, de cura. E aqui eu faço uma breve retrospectiva daquilo que foi dito no momento anterior. Esse sacramento começa com o meu arrependimento causado pela graça de Deus em mim. Tudo na nossa vida, o meu caminho de conversão, o seu caminho de conversão, é obra de Deus. É obra da graça. Esse caminho que eu faço de volta é um caminho de autoconsciência que, num segundo momento, tem que ser capaz de olhar para as minhas sombras. E onde, concretamente, tais sombras operam na minha vida. A árvore má dá frutos maus. A árvore boa, agora ninguém de nós só tem frutos bons. Aí eu tenho que ser capaz de identificar na minha vida, até para saber, assim, quando eu faço a pergunta, o que você tem que mudar na sua vida? O que eu tenho que mudar na minha vida? Não é simplesmente dar nome aos meus pecados, mas é entender que eu estou inserido num processo,
num caminho de aperfeiçoamento e de santificação, que é a estrada do discipulado. E nesse caminho, por vezes, nós nos deparamos com essas inconsistências, esses desequilíbrios que nós chamamos de pecado. Aí, depois do arrependimento, vem o exame de consciência, que tem que ser feito. Eu tenho que dar nome aos bois, eu tenho que identificar meu pecado. Terceira etapa, a etapa acusatória, de autoacusação. É importante que seja uma confissão muito clara, de maneira geral, não precisa descer, talvez, em elementos específicos, só enquanto esses elementos como tais tocam na dimensão da gravidade desse ponto. Aí, por exemplo, você precisa dizer o seu estado, solteiro, casado, tudo aquilo que, de certa forma, agrava ou atenua, mas nunca numa dimensão de justificativas. Olha, tem gente que começa assim, padre, eu fiz isso, mas foi por causa disso. Padre, eu fiz aquilo, mas olha, eu não faria, eu fiz porque... Você entendeu? Quem tem que te justificar é Deus, não é você. E outra coisa, gente, aquelas confissões quando a pessoa chega assim, eu acho. Não, você não acha nada. Eu acho que é pecado. Claro que um discernimento que por vezes a intervenção do confessor é necessário para dizer, porque a pessoa não tem clareza desse elemento. Tá? Mas aquilo que eu dizia, uma boa confissão eu digo de maneira clara, sem descer assim em minúcias, não é necessário, não é, mas até para quê? Não é simplesmente para satisfazer a curiosidade do confessor, é porque ele tem que orientar também, tem a orientação da igreja. Nessa orientação, por vezes o padre pode pedir o quê? O confessor, um esclarecimento. Olha, você contou isso, não ficou muito claro comigo e para mim eu gostaria então. Porque há um próximo passo, que é o passo da orientação e da imposição da penitência. Imposição, que é uma palavra que parece pesada, mas assim, no meu caminho de volta para Deus, o meu pecado tem consequências. Então aí, o que o padre vai dizer? Olha, o padre vai te orientar de modo que você retorne à luz. E como que você faz isso? O padre vai lhe ajudar vamos blindar diante das situações, o caminho foi esse e você chegou aqui. Que tal agora você mudar de caminho? Que tal agora você olhar esses seus defeitos, esses seus pecados, de modo a superá-los? Então a orientação, ela é sempre dada de maneira positiva, jamais para desanimar quem está fazendo um caminho de volta, mas de ajudá-lo. E aqui dentro dessa fase de orientação, o padre também vai apresentar as famosas penitências que vão predispor a pessoa que está disposta a fazer um caminho de volta, a realizar algumas práticas que vão com certeza ajudá-la a restabelecer plenamente essa comunhão com Deus, ou pelo menos atenuar ao máximo as consequências desse pecado na sua vida. E aqui eu vou dizer uma coisa que é necessária: a reparação dos pecados. Gente, sobretudo se seu pecado feriu o irmão, se o seu pecado causou mal ao seu semelhante, é necessário uma dimensão de reparação, porque nós estamos falando aqui de uma questão de justiça. Porque confissão não pode ser assim, um alívio para minha consciência, enquanto as pessoas que padecem por culpa dos pecados que eu confessei, continuam naquela situação. Ou seja, eu saio do confessionário, ai, que bom, ai, minha consciência, minha alma está limpa diante de Deus, e o irmão lá se lascando. Você lascou com a vida do irmão. O irmão está no inferno por causa da sua língua, ou da minha. Mas você agora, como que você está? Ai, que coisa boa, estou aliviado. Não, você tem que reparar. Falou mal de alguém? Procure as pessoas. Você descobriu, inclusive. Gente, tem muito isso, a confissão da calúnia. Eu caluniei meu irmão. O que é uma calúnia? Diferente da difamação, que também é pecado. A calúnia é quando eu propago de alguém algo que não é verdade.
Ainda que for verdade, é difamação. Mas é muito mais grave quando é uma calúnia. O que você tem que fazer? Você tem que criar um processo de reparação disso. Tá? Porque tem uma questão de justiça aqui. Tem uma questão de justiça. Então não basta você dizer, eu estou bem com Deus agora, mas o irmão que está colhendo o fruto amargo da sua escolha, da sua decisão. Então, nós não podemos pensar o sacramento da confissão, ou da reconciliação, ou da penitência. Escolha o nome que você quiser, porque o nome você escolhe quando você quer ressaltar um aspecto desse sacramento. Mas ele é muito rico. Você tem que restabelecer a justiça. Então, quando o meu pecado faz mal a alguém, eu tenho necessidade da justiça reparativa. Então, eu preciso reparar meus pecados. Esse é um elemento importante, um elemento constitutivo da minha confissão. Uma coisa que eu falo também com relação à penitência, a penitência normalmente tem que ajudar o penitente, não só a dar-se conta do seu pecado para ficar assim batendo no peito, batendo, sofrendo, mas para entender a dinâmica que me levou ao pecado. Então, de certa forma, a penitência poderia ter um caráter didático-pedagógico. Não fazer a mesma estrada para chegar no mesmo fim. Então, como é que eu faço? Uma espécie de blindagem. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Então, a orientação tem que ser capaz. Meu irmão, minha irmã, quem chega perto do fogo se queima. Então, você já se conhece agora. Você não está decepcionado com você? Mas qual é o caminho que você fez para chegar a? A penitência tem que ser capaz de, por um lado, lembrar que a comunhão foi restabelecida. E aí o meu espírito passa a ser um espírito de gratidão a Deus, um espírito de ação de graças a Deus. E por vezes você vai render graças também a Deus no sacramento da confissão, porque você percebe que, não obstante você tenha caído no pecado, há uma melhora. Inclusive, você constata que você está fazendo menos vezes isto. É pouco? É. Mas já é alguma coisa. Porque você está inserindo o sacramento da confissão dentro do caminho do discipulado. Não é um momento estanque, separado da minha vida cristã. E aí, finalmente, chegou o momento em que o padre vai oferecer o serviço, o ministério da reconciliação se manifesta pela oferta do perdão que vem de Deus. O perdão vem de Deus. O ministro da igreja invoca Deus. A oração de absolvição é uma prece. É uma prece com imposição das mãos. E o confessor, ele pode escolher entre impor uma mão ou as duas sobre a cabeça do penitente. E aí, a profissão da fórmula, que é uma oração. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. Eu te absolvo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E aí, nessa parte final, aquela grande graça, ação de graça. Gente, não precisa o padre pedir, mas nós temos que render graças a Deus por esse perdão. E aí eu sempre digo, Deus quer ser imitado na sua misericórdia. Isso significa que aquilo que Deus fez por você, você precisa fazer com seus semelhantes. Você precisa oferecer o dom da misericórdia e do perdão, até porque, quando você se dirige a Deus no Pai Nosso, todos os dias, você lembra que você ofendeu a Deus. Perdoai nossas ofensas. Em primeiro lugar, isso significa que eu ofendo, que eu peco, que eu não estou fora, infelizmente, dessa dimensão negativa da minha não correspondência à bondade de Deus e ao seu amor. Mas também como eu perdoo aqueles que me ofendem. Perdoai nossas ofensas, assim como. Significa que Deus estabeleceu
uma equiparação. Então não basta simplesmente eu dizer eu me reconciliei com Deus, porque Deus mesmo estabelece, por meio da dinâmica do caminho de reconciliação, a necessidade de oferecer ao outro aquilo que Deus me concedeu. Deus quer ser imitado na sua misericórdia e no seu perdão. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa Respostas. Muito obrigado pela pergunta sua, Leonardo, mas também pela participação de todos vocês que estão aqui conosco. E como é praxe nesse momento final, a gente invoca a bênção do nosso Deus, pedindo que com sua bênção Ele nos ajude a fazer o caminho, de modo especial esse caminho para a Páscoa, esse caminho que nos ajuda a renascer como cristãos, como sinal do amor e da luz de Deus para as pessoas. Então, por intercessão daquela que não foi tocada por esse mal, carinhosamente invocada como Maria Imaculada, desça sobre você, sobre cada um de nós, sobre nossos projetos, nossa vida, nossas famílias, nossos amigos, também aquelas pessoas que nos ofendem. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Assim, na graça, na alegria desse nosso encontro, muito obrigado pela sua presença. Ficamos aqui com a promessa de um novo encontro, de um reencontro, que Deus assim nos permita. Salve Maria Imaculada e até lá! Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.